Olá, visitantes, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a uma reunião aberta. O livro de Sar fala sobre coisas que já aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro. E também traz leis importantes que devemos seguir e respeitar. E caso aqueles que queiram se batizar futuramente, falaremos mais sobre essa questão também, que é um processo que não é rápido, que exige foco, determinação e que não é para todo tipo de pessoa, né? Esses são 3 anos, esses 3 anos, desde o seu começo de participação até o batismo, é um processo de desenvolvimento, amadurecimento e de compreensão. Não são todos que irão chegar nessa etapa, e as que vão chegar, não são todos que vão ser aceitos, porque apesar de muitos serem atraídos para SAR, nem todos serão aceitos, porque é algo muito valioso, algo muito precioso, não é como as coisas que existem hoje em dia. As coisas que existem hoje em dia são tudo muito fácil, muito rápido, é tudo sem valor, tudo sem responsabilidade. Aqui não, aqui traz uma carga de responsabilidade muito alta para quem faz parte da organização. Normalmente, o que mais atrai as pessoas para fazer parte da organização é a lei da proteção mútua assegurada. Vou ler um trecho. Todo membro que é parte do povo de Saar deve ser protegido pelos seus irmãos. Este é um pacto de sangue e uma promessa. Todos devem proteger os seus, usar seus meios e recursos necessários para proteger os nossos, proteger os indivíduos e a organização contra qualquer fator. Se um dos nossos estiver com fome, o alimentaremos. Se estiver doente, o trataremos. E se for atacado, o defenderemos. Esse é só um pequeno trecho que, quando você se batiza, você está determinado a seguir isso para com seus irmãos e com a organização e para com você, né? Tanto a organização tem uma responsabilidade com você, quanto você tem uma responsabilidade com a organização, né? Muitas religiões nós vemos por aí que o intuito delas realmente é apenas fazer dinheiro, é apenas ganhar dinheiro. Virou a religião, nesses últimos séculos, virou uma fonte de dinheiro, de receita, de vender produtos, vender serviços. Muitas igrejas e muitas religiões, e não estou falando só de uma religião específica, né? Mas de diversas religiões hoje em dia, elas carregam consigo a meta de faturamento, de receber pagamentos. Tem até igrejas e religiões que separam membros pela quantidade de dinheiro ofertada, por quantidade de bens doados para determinada religião, ou igreja, que representa determinada religião, né? A ideia por trás da organização é manter uma estrutura centralizada, sem ramificações, sem ramificar é, inúmeras religiões. A partir de estar não pode sair inúmeras outras religiões, tem que ser apenas uma organização, apenas uma única estrutura, né? Não pode acontecer como no passado, que os humanos receberam a verdade, receberam o conhecimento e não tiveram capacidade de manter aquilo lá alinhado, organizado em uma única coisa. Se tornou uma ramificação de diversas religiões e crenças diferentes, que muitas delas criaram seus países, suas nações e entraram em conflitos, né? Obrigando outras pessoas e outras religiões a se converterem na delas, né? O nosso intuito não é obrigar ninguém a converter ninguém. Nosso intuito é proteger os nossos. Porque, como foi previsto, no passado, por diversas dessas religiões, foi previsto a unificação. Existem diversos textos dessas religiões que falam sobre isso, que falam, que mostrariam sinais, que teriam sinais, que aconteceria a unificação, né, das estruturas religiosas, das crenças, do povo, né, da verdade. Tudo seria unificado novamente.
Mas é claro, isso simboliza a criação de alguma coisa. E não que todo mundo do planeta seguiria isso. Não, isso é irreal. Porque nem todo mundo está sujeito à verdade. Nem todo mundo vai querer pagar o preço da verdade. Não é todo mundo que é leal. Exemplo no casamento. Quem no casamento é leal ao seu cônjuge, à sua família, aos seus filhos, né? A sociedade atualmente está extremamente desestruturada e corrompida, e o núcleo familiar, as famílias estão extremamente corrompidas e desestruturadas. Os pais sem capacidade de exercer a sua função de proteção, as mães sem poder ensinar seus filhos em casa, sem poder educar seus filhos da maneira correta, que deveria ser. E tudo isso criado por um sistema que faz com que você precisa trabalhar incessantemente para o sistema numa proporção desigual, onde você precisa dar muito, muito, muito e receber pouco, né? Você dá muito tempo, muito recurso e recebe quase nada. Você acaba perdendo tempo com a sua família, perdendo seus filhos para o sistema. Nossa estrutura, em um futuro não muito distante, queremos que em até 100 anos ter nossa própria estrutura de ensino, escola, tudo fechado entre nós, somente os nossos participarão, né? Uma estrutura fechada, completa, para os nossos filhos, netos e bisnetos. É uma estrutura criada para agora e principalmente para os descendentes, para o futuro, né? Para os netos, bisnetos e tataranetos, para os nossos descendentes. Isso é um presente para a nossa espécie em si, né? Isso que é o que vai preservar a nossa espécie no final. É porque existem outras religiões e doutrinas e crenças que acreditam na família. Tem outras que protegem, através do seu sistema fechado, protegem. No entanto, muitas delas são agressivas com outros, né? Obrigam outros. E muitas pessoas acabam falando que isso não é algo possível, é algo imaginário. Mas nós seguimos a verdade absoluta. A verdade absoluta é. Vamos dar um exemplo, que a verdade absoluta diz que é realidade. O que é realidade? A realidade é que se você pular de um avião sem paraquedas, tu não vai sair voando. Né? Não tem como algo sair da realidade, do que a física permite, do que a ciência estuda. Muitas religiões são inimigas da ciência. Né? A ciência ajuda a nossa organização e fortalece nossa organização. Nossa organização vem como base a ciência, a realidade, né? E não é porque existe ciência junto que não existe Deus por trás. Se Deus criou todo o universo, criou talvez o multiverso, todas as realidades e infinitas realidades, enfim. Se Deus criou tudo isso, então ele criou a ciência. Você entende isso? E ir contra isso é ir contra Deus também. Mas tem que ter cuidado, porque tem muitos artigos científicos, muitos projetos que são mantidos por organizações que têm seus interesses, né, políticos e econômicos. Né? Então tem que se atentar a muita coisa. Como muitos perguntaram, vou refazer e conteúdos para explicar melhor para quem quiser, né, para quem estiver interessado. Mas a estrutura de batismo é a cada 3 anos. Vamos supor que você começou hoje a ver os conteúdos na internet, se interessou, ou está num local físico, se interessou e está começando a acompanhar. Você começou a acompanhar os vídeos, conteúdo, ou frequentar o local físico. O primeiro ano você foi atraído. No segundo ano, você começou a entender como que funciona, a estudar melhor, né? E a tentar entender qual é o seu lugar dentro da organização. No terceiro ano, você busca ser reconhecido por batismo. Você procura ser parte do povo de Sara, né? E receber o mérito e a honra de honrar a organização e honrar Saar. Você vai ter que cumprir os requisitos e os princípios, os valores necessários.
né? A sua conduta terá um teste de iniciação e é basicamente isso. Você se torna povo de Saara. Você vai ter muita responsabilidade e vai poder crescer dentro da organização, ter seus cargos e participar dos estudos particulares, dos eventos secretos, tudo que for parte interna, você vai participar. Vai poder crescer dentro da organização da estrutura. Assim vai carregar muita responsabilidade. Né? É por isso que são 3 anos. Para você ter convicção, certeza total que é isso que você quer, que é isso realmente que você quer para sua vida. Agora vamos entender aqui, vamos ver um quadro de tempo. Vamos ver o passado, né? E o que está acontecendo agora e o futuro. E você vai entender o que está acontecendo, o que vai acontecer nos próximos anos. Nós estamos aqui. Esse que é o agora. 2026, 2027 ou ano zero de Saara. Agora está acontecendo. O que aconteceu nos últimos anos aqui? Vamos voltar os últimos 2.000 anos atrás, no passado. Essa escala aqui que vocês estão vendo é a escala de 2.000 anos. Olha os próximos anos aqui. Ano 4, ano 5, ano 10, ano 50, ano 100, ano 200, ano 500, ano 1000. Futuro. Agora, tem países que estão completando 100 anos, 500 anos. Tem países que não chegaram a ter 2.000 anos. Você tem noção do que é isso? Um país, muitos países aí surgiram em 100 anos, 200 anos, em 500 anos. Tem país que não tem 2.000 anos. Tem país que mudou de nome, que perdeu território, que ganhou território. Tem muita coisa acontecendo em 2.000 anos. Agora, se olha nesse quadro de tempo aqui, nos próximos anos, o que pode acontecer? Tudo pode acontecer. Nessa questão de 2.000 anos, impérios surgiram, impérios morreram, países surgiram, morreram, vieram a existir, idiomas foram criados, idiomas sumiram. Parece muita coisa, mas se tu olhar nos últimos 10.000 anos, isso não é nada. Né? E a gente, nosso povo, nós trabalhamos com mais de 100 anos no futuro, nossa organização. Nós planejamos as coisas muito no futuro. Pode parecer algo que não faz muito sentido agora, mas para as próximas gerações, para nossos filhos, netos e bisnetos, vai fazer todo o sentido, né, para as próximas gerações. Agora isso aqui, olha isso. Aqui, o passado. Essa pequena parte aqui, ó, é o passado. Até 10.000 anos. E olhe com relação ao futuro. Nos próximos 10.000 anos. Aqui, ó. 10.000 anos no futuro. Muitos países vão surgir, muitas religiões vão surgir, muitos países ainda vão morrer, muitas nações, muitas crenças, mas nenhuma delas tem uma estrutura e um planejamento como a nossa, que busca unificar o passado com o futuro. Nas próximas reuniões, vamos falar sobre acontecimentos passados da história humana e vamos falar também dos acontecimentos futuros, além dos acontecimentos presentes, que significam também tudo aquilo que está acontecendo agora, está acontecendo no passado, pode significar algo que vai acontecer no futuro. Não necessariamente que por regra vai acontecer, mas pode acontecer ou pode dar uma noção do que acontecerá no futuro. Beleza? Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Agradeço a todos os irmãos, amigos e conhecidos, todos aqueles que estão interessados. E até a próxima reunião aberta ou reunião fechada, dependendo de qual grupo você é.